Boa noite, companheiros da Causa Operária TV, Tição, programa de preto número 90. Só enfrenta quem aguenta. Microfone tá ligado? Tá ligado? Microfone? Foi? Tá ligado? Teste microfone. Olá, boa noite, parte 2. Você que estava achando que era só uma boa noite, são 2 boa noite. Tição, programa de preto, número 90 aqui na Causa Operária TV. Hoje, dia 26 de maio, às 18 horas. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 18 horas. Essa noite, eu, Juliano Lopes e a companheira Isadora Dias. Boa noite, Isadora. Boa noite, Juliano. Boa noite, os camaradas que já estão nos acompanhando. Pedir
pedir aí para os nossos companheiros compartilharem o link do canal, o link do programa, para que mais pessoas conheçam o Tição, acompanhem o programa de hoje, contribuam também com a Causa Operária TV, deixando o seu superchat, o seu super stick, e de qualquer forma participando aí conosco no chat. É isso mesmo, faça parte da COTV e aproveito e estendo minha boa noite para o companheiro Eric Menezes, diretamente da Bahia. Boa noite, Eric. Boa noite, Isadora. Boa noite, Juliano. Boa noite, companheiros que estão aí acompanhando o Tição. Exatamente. Bom, nós temos um ponto específico que está na chamada do programa de hoje, mas antes vamos à nossa pauta, a pauta histórica. Hoje tem 2 pontos legais aqui para serem apresentados e discutidos um pouco. Em primeiro lugar é a fundação da Organização da Unidade Africana, fundada em 25 de maio de 1963. Dezenas de países africanos, alguns já declarados independentes, outros na luta por independência, organizaram, né, fundaram basicamente uma ONU africana, né? Coloquei aqui porque a fundação se deu em maio, mas também tem todo o debate da libertação do povo africano. O próprio coronavírus e a situação dos países da África mostra que é uma libertação que não foi alcançada ainda de conjunto pelos países africanos, né? Muito embora um ou outro país seja mais desenvolvido, a maioria ainda está sofrendo aí dos males do capitalismo. Esse aí é um registro, uma foto da reunião, né, da Organização da Unidade Africana. Vocês vejam que interessante, ainda no começo dos anos 60, os países africanos se organizaram buscando a sua libertação. Existe uma série de questões interessantes, foram apresentadas teses a respeito da independência nacional dos países africanos, foram feitos uma série de debates e eles tiraram aí uma série de encaminhamentos como finalmente o encaminhamento principal é lutar pela liberdade dos povos africanos e também erradicar o colonialismo na África. Vocês vejam só, é de 63 esta reunião, nós estamos aqui décadas depois e vários países que inclusive tiveram seus representantes aí não conseguiram a sua liberdade, a sua libertação nacional. Outros sofreram um golpe de Estado pela imposição do governo imperialista, né? Vários países têm governos fantoche dos imperialistas até o dia de hoje, e também marcou esse encontro foi demarcado também pela luta contra o apartheid na África do Sul, contra o regime de segregação oficial sul-africano que determinava que uma série de locais e uma série de direitos e deveres cabiam apenas aos brancos e os negros. 95%, até mais do que isso, 98% da população sul-africana não poderiam exercer os mesmos direitos democráticos do povo branco na África do Sul. Uma luta que também vale todo um debate, que entra a questão do Nelson Mandela, do CNA, o Congresso Nacional Africano, mas finalmente a África do Sul também até hoje guarda aí uma série de condições racistas com relação à sua população negra. Vira e mexe, surge um protesto, uma manifestação lá contra o racismo que ainda existe na África do Sul. Bom, esse é o primeiro ponto. Rapidamente, se os companheiros quiserem comentar, se não, já passo para o segundo, que é bem legal também. Acho que eu só queria comentar, se não me engano, você comentou mais dessa organização naquela palestra do dia 20 de novembro, não foi? Foi, exatamente. Deixa aí como recomendação a palestra do ano passado, do dia 20 de novembro, em que o companheiro Juliano deu uma palestra aí, e eu lembro dessa organização da palestra. Exatamente. Toda uma discussão interessante da luta pela libertação dos países africanos, né? Inclusive, eu vi uma matéria hoje dizendo que a África está se mostrando mais eficaz no combate ao coronavírus que o governo brasileiro. O que não é difícil, pelo que a gente tem visto por aqui. Ele aqui no Brasil não está sendo feito nada. Então, se qualquer coisa que você fizer, se você fizer alguns milhares de testes, você já faz mais algo do que o governo brasileiro. Exato. Bom, o segundo ponto, eu acho uma questão cultural muito importante. Emory Douglas faz 77 anos de idade. Para quem não sabe, Emory Douglas é o
o secretário de comunicação, foi o secretário de comunicação, o ministro de comunicação do Partido dos Panteras Negras, foi quem, inclusive, desenvolveu as principais artes, os principais cartazes, inclusive hoje são tidos como precursor da toda a intervenção urbana da luta do negro, se baseia nas obras de Emory Douglas. Se tiver as fotos, produção, tá aí um dos cartazes muito bem conhecidos, né? Uma mulher negra armada, tem os dizeres ali em cima. Isso aí era tal como o PCO faz hoje, né? Era colado nas ruas, era distribuído, era uma campanha em defesa do armamento do povo. Pode ir passando, produção, separei algumas fotos, tá aí. Bem bonito, né? Bem bonito. Fica aí a inspiração pros desenhistas, designers atuais, né? Ilustrar mais a luta do povo. É uma arte engajada, né? Uhum. Ele também era militante do próprio Partido dos Panteras Negras. Por sorte, tá vivo ainda, o FBI junto com a CIA não executou ele igual fez com outras lideranças, mas vocês vejam. Aí é mais um negro do campo, né? Armado também, em busca dos seus direitos, né? Ou também um senhor que já tinha lutado em guerra mundial. Pode ir, produção, mais uma foto. Você vê que a mulher ostenta ali uma lança tipicamente africana, mas atrás dela tem um fuzil também. Lembra a Angela Davis. Exatamente, lembra a Angela Davis. É parte, inclusive, da discussão do pan-africanismo, né? Você trazia as raízes africanas, armas africanas com armas ocidentais aí para lutar contra o racismo, né? Isso é uma arte clássica, né? Tradução livre. Eu vou me arriscar aqui. Um ataque contra é um ataque contra todos. Uhum. A escravidão do povo negro precisa acabar por todos os meios necessários. Essa frase, por todos os meios necessários, é uma frase do Malcolm X. E essa pantera é uma pantera clássica aí, que marcou toda a produção visual, né, de propaganda dos Panteras Negras. Acho que tem uma foto dele próprio, produção vivo. Emory Douglas ainda teve exposições aqui em São Paulo, inclusive, sobre a produção dele. Foi bem interessante. Tá aí ele, ó, negrão, terraço ainda. Vira e mexe, ele também dá entrevista, apresenta aí suas produções da época do Partido dos Panteras Negras. É bem legal, eu recomendo. Essas fotos estão todas na internet, vocês acham com certa facilidade. Eu vou até publicar umas no nosso Instagram, Cândido.pco. Legal. Divulgar por lá. Você vê que a arte ela era bem forte, né? Ele não tinha... Bonito. Era bem... Bom, então é isso, os 2 pontos de história do programa de hoje. Vamos então para a pauta regular, aquela pauta que você... é um pouco mais pesada, vamos dizer assim, mas enfim, a gente precisa denunciar alguns casos, outros não. Mais cultura, faleceu Jimmy Cobb. Deve estar aí fácil, produção, a foto do baterista de ninguém mais, ninguém menos que Miles Davis, um gênio. Esse é o baterista do Miles Davis. O Miles Davis é mais conhecido, né? Por conta da toda inovação do jazz, etc e tal. Tem uma foto do Miles Davis também, produção, que eu separei. Esse era o baterista que acompanhou o gigante, o gênio Miles Davis do jazz por muito tempo. Tá aí uma foto espetacular, dá até um pôster. Nossa, muito bonita. É muito bonita. Eu passei a boa parte da tarde de hoje ouvindo o jazz de Miles Davis. Tem toda uma revolução. Eu fiquei ouvindo também. Uma revolução em torno da música, né, em si, um aspecto técnico. Talvez o nosso companheiro Carlos Nishimiya nos ajudaria a destacar esse aspecto, mas finalmente o que vale para nós aqui é a composição negra de toda uma revolução do próprio jazz aí, feita por Miles Davis, que já foi capa da nossa revista, ou da revista João Cândido, ou do Caderno Cultural do jornal Causa Operária. É todo um debate muito interessante a respeito do jazz. Jimmy Cobb era o último remanescente da formação que Miles Davis gravou um disco famosíssimo, Kind of Blue. É um disco que vendeu bastante, foi um sucesso no mundo com relação ao jazz, e o baterista era justamente Jimmy Cobb, falecido aí recentemente, salvo engano, anteontem. Bom,
Passamos da cultura, vamos agora para os negros essenciais. Estados Unidos é assim. Por isso que o governo Jair Bolsonaro foi lá, né, deu aquela lustrada na bota do Trump, e os norte-americanos estão agora registrando as maiores baixas, né, do coronavírus junto da população negra. Não poderia ser diferente, que é quem não teve quarentena, né? É a famosa linha de frente, que o pessoal fala, vamos fazer uma saudação aqui à linha de frente do combate ao coronavírus. Esses guerreiros estão todos morrendo na famosa linha de frente de combate ao coronavírus, porque ninguém tem o menor interesse aí em efetivar a quarentena para eles, né? São entregadores, carteiros, trabalhadores da manutenção urbana. Isso aí é uma foto que ilustra, né? Bom, companheiros, é isso aí. Eles são linha de frente, não numa luta revolucionária que traria benefícios aí para o povo, mas linha de frente para manter a burguesia, manter a economia, manter o bem-estar social da classe média para cima, né? É claro que tem exceções, como os funcionários da saúde, que numa pandemia, claro que precisariam estar trabalhando, mas por parte do governo, para essa população nem tem os equipamentos adequados. Falta aí os materiais de segurança. Inclusive, hoje eu estava vendo uma matéria que uma médica, imagine só, se um funcionário da saúde formado em medicina, que é uma categoria aí que vem de uma elite, está tendo dificuldade por conta que a notícia é que uma médica no Distrito Federal, ela estaria com sintomas do coronavírus e ela não recebeu alta. Então, se nessa categoria, que a minoria é negra, já tem essa dificuldade de sobreviver aí na linha de frente contra a pandemia, imagina as categorias que tem a maioria formada por negro, né? Que são, como você disse, os entregadores, os operários. Aqui em São Paulo mesmo, eles fazem... O Dória está aí com inúmeras tentativas de aumentar o isolamento social, mas são tentativas claramente demagógicas, porque as empresas mesmo, aqui em São Paulo, mais de 75% das empresas estão funcionando. E é o pessoal que está trabalhando, e é o pessoal negro, pobre, que está tendo contato aí com o vírus e ficando mais doente e morrendo. Porque os números de pessoas que morrem, que são das periferias, os números são muito superiores aos números de pessoas que morreram por coronavírus nos bairros mais ricos. É isso aí, são os negros essenciais. O negro essencial, Eric Menezes, quer comentar alguma coisa? O quadro que vem sendo mostrado em estatística, né, nos Estados Unidos é bem semelhante nesse aspecto ao Brasil, né, naturalmente. Com a diferença que nos Estados Unidos você está tendo mais dados da situação, né, e até pela característica do governo brasileiro e dos governos, né, de não estarem fazendo testagem na população, muito menos nas periferias, né, você não tem esse quadro. A maioria do trabalhador que está aí nas ruas, né, é o trabalhador pobre, majoritariamente negro, e com certeza esse é o mais afetado, né. O trabalhador essencial, né, é aquele, a doméstica, né, é o gari, né, é o motorista de ônibus, o cobrador. Todos eles você vai passar pelas grandes cidades do país, é majoritariamente negro, né? E obviamente a população que está mais exposta, né? Com o grande agravante que a gente fica aqui no escuro, né, no país, sem os dados estatísticos, sem teste, sem nada, o povo vai morrendo e o governo vai fazendo de conta que a pandemia está sendo controlada, né? Exatamente, é uma farsa total essa política de quarentena. Denunciamos aqui, não só no programa, mas na imprensa partidária de conjunto, que a quarentena ela serviu para agradar aí determinados setores da classe média que conseguiram ou conseguem ainda exercer a quarentena, ficar em casa aí sem maiores dificuldades financeiras, alimentares, etc. e tal. Para o restante dos mortais, tem muita gente que não viu a quarentena, não sabe nem o que é isso, esteve trabalhando aí
aí, antes da crise, durante a crise, agora no pico da crise, e não teve descanso, não sabe nem o que é esse negócio de quarentena. Outros foram impostos à quarentena, quer dizer, foram demitidos no começo da crise, também de maioria negra e pobre, mandaram para a quarentena a pulso, mandaram para casa demitidos e hoje estão desempregados, e também em seguida foram retirados da quarentena porque tiveram que ir até a Caixa Econômica Federal e ir atrás dos R$600 que não querem pagar de jeito e maneira. Então, essa é a política oficial e que a leitura seja bem feita, é uma política deliberada para executar o povo negro, deixar morrer o povo pobre, essa política dos golpistas, é aqui em nível federal e estadual, porque os governos estaduais eles têm essa brincadeira do lockdown, faz a maior farofada. O Dória, inclusive, eu vejo o pronunciamento dele na hora do almoço, ele falta chorar aqui por conta dos mortos de São Paulo, mas é um cinismo, porque teria que explicar como é que ele autorizou a PM de São Paulo matar 2.000 pessoas no ano passado, se está tão preocupado assim com a saúde do povo, etc e tal. Mas enfim, tocando aqui a nossa pauta, vamos para Spike Lee, esse diretor que eu acho o espetáculo, que tem vários filmes, se não todos os filmes bons, todo filme que ele lança é bom, eu acho que é o único diretor que é capaz teve essa capacidade aí, engajado a vida inteira politicamente, né? Um desses caras que teve vários filmes espetaculares e denunciou sempre a questão do racismo. Foi entrevistado recentemente, tem uma produção dele que está parada por conta do coronavírus, e um comentário, até com respeito ao ponto anterior, ele fala nessa entrevista, né? As pessoas que estão fazendo trabalho sujo nas mercearias, nas bodegas, os carteiros, eles não podem ficar em casa. Põem suas vidas em perigo e a cada dia simplesmente para chegar ao trabalho. Minha esperança é que aqueles que encaram essas pessoas com desprezo, que as ignoram, mudem de pensamento, porque são essas as pessoas que mantêm as coisas funcionando. Exatamente isso era o que a gente estava denunciando no ponto anterior, quer dizer, quem está mantendo as coisas funcionando no meio da pandemia é a população negra. Ele denuncia também a violência policial norte-americana, denuncia o próprio governo Trump, ao qual ele já fez oposição antes mesmo dele se tornar presidente. O Spike Lee criticou o Donald Trump ainda nos anos 80, para vocês terem uma ideia da capacidade política desse importante diretor de cinema. Inclusive, fica aqui eu acho que o Luiz Buñuel, na última sexta-feira, foi sobre Malcolm X. Foi Malcolm X? Foi. Malcolm X, sobre indicação nossa. Então, indicamos aqui Spike Lee. Que tal uma noite especial sobre Spike Lee? Companheiros do Luiz Buñuel, companheiro Isaías, companheiro Daúde. Bom, companheiros, eu falo assim pelos cotovelos. Se vocês quiserem falar, vocês interrompem aí, porque eu não paro, não. Tudo bem. Eu vi que nessa matéria também ele denunciou o caso daquele jovem que foi assassinado enquanto praticava esporte, que foi perseguido aí por 2 brancos e foi assassinado. Ele menciona sobre isso, fala que se fosse o contrário, né, a polícia norte-americana não teria demorado 2 meses para começar a investigar o caso. E também ele fala sobre um verdadeiro patriota, ele luta contra o racismo e não usa a bandeira dos Estados Unidos para justificar uma política aí contra os negros. Exatamente. Bom, eles estão em pé de guerra lá. Na verdade, essa pandemia, tal como está sendo vista aqui no Brasil, tende a deslanchar toda uma onda de levantes e revoltas nos Estados Unidos, especialmente da população negra, que não... Lá é assim, se você vai num posto, lá é não sei quantos dólares para você pegar um remédio para dor de cabeça, né? Tudo privatizado. Obviamente que se é tudo privatizado, você tem uma dificuldade maior em ser tratado em doenças de pequena complexidade, nem falar da questão do coronavírus, né? Que lá, inclusive, foi um dos primeiros relatos de que estão escolhendo as pessoas que vão morrer, né? Sim, e já os Estados Unidos com certeza já deve ter ultrapassado os 100 mil. Eles agora estão com os números oficiais de 99 mil mortos, mas com certeza deve ter também subnotificação lá. E quando começou a pandemia, foi denunciado, inclusive, pelos funcionários, trabalhadores da saúde, que a maioria de mortes era de pessoas negras, latinos, estrangeiros.
e muitos negros nessas mortes. E também, você falou isso de revolta, eu tenho visto muitos vídeos da população se revoltando contra a polícia. Inclusive, vi acho que ontem uma foto de um vídeo de um senhor jogando pedra no carro da polícia. Aí a polícia vem pra cima dele, ele não se intimida, continua atacando pedra. O que mostra que a revolta contra a polícia é muito grande nos Estados Unidos, né? Exato. E é importante destacar a situação dos negros e a organização dos negros contra a violência do Estado nos Estados Unidos, porque lá o centro, o país imperialista central, se a coisa lá está chegando nesse nível, é que está muito perto de estourar mundialmente, né? Porque se eles não estão conseguindo controlar a revolta popular dentro do próprio território deles, imagina nos outros lugares que eles articulam aí toda uma repressão em relação aos movimentos populares. Exatamente. Companheiro Eric, comentários a respeito, nosso correspondente da Bahia? Eu queria destacar aí a parte que ele fala do tempo, né? Estamos em 2020 e negros continuam morrendo, né? Como se a gente estivesse na era colonial, né? E é importante a gente destacar aqui que quando houve uma mudança, né, na repressão sobre a população negra, né, para ficar só aqui no continente, né, que foi alvo de uma intensa escravização do povo africano, né, tanto aqui como nos Estados Unidos, na América Central, foi quando teve reação armada, organizada e armada, né, como no caso aí dos Panteras Negras, da liderança do Malcolm X. Então, é um aviso também, né, aí à esquerda pequeno burguesa, à esquerda cirandeira, né, de que está na hora da gente parar de brincar de empoderamento e desse circo aí de querer pequenos espaços, brigar por lugar de fala, e vamos ao que realmente leva a população pobre, ao trabalhador, que no nosso caso pessoalmente, e lá também majoritariamente negra, de fato ao poder e a resolver a situação, né? Exatamente. Bom, o nosso próximo ponto, hoje a imprensa burguesa de conjunto noticiou uma série de protestos, mas especialmente saiu um no Piauí contra mortes registradas no sistema carcerário, né? Deixa eu só abrir aqui o detalhe da notícia. Nós temos denunciado aqui, inclusive, que o sistema carcerário, ele, como estão falando, é um genocídio silencioso, porque não existem testes, não existem exames, não existem cuidados nem nada. Antes mesmo da pandemia do coronavírus, o sistema carcerário guardava consigo uma série de doenças inclusive que eram facilmente tratáveis fora do sistema penal, mas lá dentro ganha contorno de pandemia, de epidemia, tuberculose, por exemplo, e outras doenças respiratórias e outras doenças mais simples que acabam ressurgindo aí na epidemia. Infelizmente o vídeo que eu tenho aqui é do G1, mas eu não coloquei para a produção baixar o vídeo, senão a gente ganha um processo aqui. Amanhã estou eu sentado na delegacia porque eu passei um vídeo de um protesto que o G1 colocou, então não dá para passar, mas os companheiros pesquisando achem, são os familiares de presidiários que fizeram um protesto, fecharam as ruas aí, basicamente mulheres, devem ser esposas, filhas, etc., mães, que protestaram aí contra a situação do sistema carcerário no Piauí, e a polícia chegou dando tiro pro alto, espantando todo mundo na violência no braço. Antes de passar para os camaradas, destacar também que saiu uma matéria também no próprio a prisão de Altos, salvo engano, foi a companheira Obetiza, publicou no nosso chat de pautas, né? Onde foi registrado aí leptospirose e qualquer outra doença lá super esquisita, tortura e leptospirose dentro de um presídio em Altos, cadeia pública de Altos, no Piauí. Também registraram aí esses dois problemas. Tortura já é uma rotina, né? Não está
previsto em lei, no Código Penal, mas o sistema policial, o sistema repressivo tem lá. É permitido torturar alguém sem nenhuma justificativa. Deve estar em alguma, eu falei isso antes, vou falar de novo, deve estar em algum manual aí interno ou de agente penitenciário ou da própria polícia, que em alguma altura você pode chegar lá e torturar a pessoa, se brincar até a morte, né? O típico resquício da ditadura militar. E leptospirose já é um negócio muito escandaloso, o Estado matar alguém por leptospirose, que chegamos aqui no fundo do poço da administração golpista do sistema penal. Bom, é isso, companheiros, comentem. Eu acho que o que é importante destacar é essa onda de protesto dos familiares de pessoas presas começou com os protestos das mães e familiares também, né, dos presos no Distrito Federal. E aí me faz pensar, né, porque lá os protestos dessas famílias são estimulados principalmente porque eles não têm mais informação sobre os seus familiares presos. Inclusive, uma das mulheres que estavam no protesto do DF, ela denuncia que o marido dela, ela recebeu uma notícia que ele tinha sido contaminado por coronavírus. Depois ela não conseguiu mais nenhuma notícia do seu esposo. E aí me faz pensar, né, se a situação é tão grave no Distrito Federal, capital aí do Brasil, um lugar bem mais desenvolvido do que o Piauí, imagine como está a situação por lá, né? E claro que os familiares têm todo o direito aí de protestarem, inclusive protestarem para que as pessoas presas não perigosas sejam libertadas, porque eles vão ficar presos aí nesses presídios para morrer, porque se morre de leptospirose, imagina de coronavírus, uma doença muito mais contagiosa que até o momento nem tem cura. Como que vai ser a situação dessas pessoas presas para lidar durante a pandemia, né? O Estado não tem condição de cuidar nem das pessoas que estão soltas, imagine as presas. Exatamente. Companheiro Eric, diretamente da Bahia, mais um sortudo como eu, Isadora Dias. Escapamos aqui, até o momento escapamos do sistema repressivo nesse grau. Comente aí. A gente faz piada. Exatamente. Essa situação dos detentos, né, dos presos, em primeiro lugar, colocar que a gente, parte da causa operária, nós somos a favor do fim desses presídios, né, que não servem para nada, só para amontoar, né, a população pobre, que novamente é majoritariamente negra, né? Basta ver qualquer um, quem nunca teve a oportunidade de ir num presídio, buscar imagens aí que vai ver, né? A situação desses presídios não é novidade para ninguém, né? Que não tem sequer unidade médica, né, funcionando, falta médico, falta tudo. Imagine uma situação dessa de pandemia. Mas eu gostaria de destacar ainda o seguinte, que pode não parecer, principalmente no seio da classe média, que boa parte desses detentos aí, eles são presos completamente em situações arbitrárias, né, indefinidas, muitos sem qualquer tipo de julgamento, né, ficam amargando a prisão lá sem a condenação, né? E a gente sabe como é que a polícia atua nas favelas do Brasil, nas comunidades, né? Um jovem é preso, né? Um jovem negro é preso por qualquer motivo que a polícia alegue, principalmente um dos principais motivos é tráfico de drogas, né? Que a gente sabe que há de tudo, pode ser plantado, pode aparecer em situações aí que nunca ocorreram, é denunciado pelos moradores isso aí, né? Mas um jovem desse vai amargar a prisão. E uma vez lá dentro, ainda mais nessa situação, né, de epidemia, juntando com outras doenças, né, que já são características, é realmente uma sentença de morte, né? Então, reforçar a palavra que a gente tem na última revista João Cândido, disponível aí na loja do PCO, temos lá a temática central de fim dos presídios, né? Exatamente, essa é a nossa reivindicação de fato do Partido do Coletivo de Negros João Cândido. Próximo ponto, o ponto central do debate, está sendo discutido inclusive em outros programas da CELTV e na imprensa do partido de conjunto.
Não só a questão do armamento, que foi tema de debate hoje, né? Tanto pelo companheiro Henrique Arias no programa. No Página 1. No Página 1, perfeitamente, e também pelo companheiro Rui Costa Pimenta, na análise do 247. Recomendo que os companheiros assistam aí esses dois programas que debatem também a questão do armamento. Nós vamos aqui debater a questão das milícias populares. É uma questão fundamental da luta do negro, do pobre, diante da repressão levada adiante pelo sistema repressivo, pelo Estado burguês, pelos golpistas de conjunto. Nós temos uma série de casos que ilustram a necessidade desta palavra de ordem, desta organização. Nós vimos a chacina do Complexo do Alemão, nós vimos a execução de Marielle Franco, uma vereadora, pessoa que tinha mandato político, executada lá no Rio de Janeiro, ficou tudo por isso mesmo. Nós temos o caso do jovem João Pedro, também foi executado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, inclusive com marcas aí de tá aí o rapaz, onde ele foi executado, tinha lá mais de 70 tiros, mais de 70 buracos lá na casa onde estava o João. E assim, aí, né, não dá para dizer que foi sem querer um acidente, troca de tiro. 70 tiros em um local só já não é muito bem troca de tiro, é uma execução sumária, e também o Estado caminha aí para engavetar mais este caso. Por outro lado, existe a posição da esquerda aí que pretende apurar os fatos, apresentar denúncia ao Ministério Público, aguardar que a Fundação Internacional dos Direitos dos Adolescentes Negros que foram executados pela polícia tome alguma decisão, etc, etc e tal. E essa conduta dessa esquerda até o momento, desde as primeiras tentativas, desde as primeiras experiências com o Poder Judiciário, se mostrou um fiasco total e a polícia continua matando. Em tempos de coronavírus, poderia-se imaginar que os números cairiam, muito pelo contrário. A polícia está se aproveitando para poder ampliar o genocídio contra a população negra e trabalhadora, até porque a população tende a se organizar contra tudo isso daí. A polícia vai servir muito bem para reprimir o negro individualmente e também para reprimir o negro organizadamente, por suas organizações políticas e suas reivindicações elementares. Nós achamos que é preciso constituir núcleos de defesa armada da população que possa exercer o direito à segurança do povo ali, organizado, dos bairros, operários, das favelas. Não dá para, por exemplo, no caso da pandemia, o Estado não chega de maneira alguma, só chega pela repressão. Então, se é assim, se não se fornece nada com relação à saúde, se os moradores têm que se organizar para conseguir comer, como é o caso dos conselhos populares, bom, os moradores também vão se organizar para poder se defender e evitar esses ataques da polícia. É uma questão até natural e necessária para a população, caso a gente queira efetivamente reduzir os números aí de mortos, de negros e pobres mortos pelo Estado, dos negros e pobres assassinados aí pela força armada, né, do Estado, que pega sempre, né, lógico, que pega pessoas aí indefesas, né, que não tem como reagir de maneira alguma a este ataque. É um direito, inclusive, um direito democrático defendido até pelos antigos defensores dos direitos burgueses, que é o direito de resistir à opressão. Ninguém é obrigado a aguentar a opressão calado, e você tem o direito, inclusive, internacional de resistir à opressão. Aí sim, como diria Malcolm X, por todos os meios necessários. A política partidária é justamente essa. Companheiros aqui do coletivo, vamos debater. O que eu gostaria de contribuir para o debate é a questão da fala do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, ele deu a declaração aí de armar a população. É claro que essa declaração dele já é bem conhecida, ele sempre teve esse discurso, só que quando o Bolsonaro fala armar a população, ele não está defendendo o armamento para os trabalhadores, para as comunidades que estão sendo atacadas pela polícia militar, agora na pandemia cada vez mais. Ele não está falando do movimento sem terra, que é atacado aí quase que diariamente pelos grandes latifundiários. Ele está falando da sua base popular e de setores que, na verdade, já estão armados, né? Os seguranças privados, a polícia mesmo, que tem
setor aí que apoia fortemente o governo bolsonarista, até mesmo empresários, um pessoal mais rico, eles têm armas, têm porte de arma. Então, para esse setor, eles já estão armados. E nunca que o Bolsonaro permitiria que setores que podem derrubar o seu governo se armassem, como seria se o povo trabalhador tivesse armado aí para se defender, inclusive, de uma ameaça de golpe militar. Golpe militar para um alto golpe, né, para continuar impondo o poder bolsonarista no país. Então, o que a gente, na nossa imprensa até saiu, né, falando que o armamento da população, defendido pela esquerda de verdade, ele é sim revolucionário, porque só com a população armada que ela é capaz de impor os seus direitos e impedir o massacre da direita, porque já que a gente está numa luta entre classes, que com a pandemia essa luta só se acirra, você tem aí um conflito. E atualmente apenas um lado desse conflito está armado, que é a direita. Não é à toa que os números de massacre ao povo negro só têm aumentado. Agora, essa semana mesmo semana passada teve um massacre no Complexo do Alemão, depois teve o assassinato do João Pedro, no outro dia teve o assassinato do João Paulo na Cidade de Deus, enquanto era feita uma distribuição de cesta básica pelos próprios moradores. E também ontem teve uma notícia de que uma moça de 18 anos, se eu não me engano, também foi atingida por uma bala perdida da polícia dentro de casa, na Cidade de Deus. Então, a gente vê que tem um aumento aí da violência contra a população. E o povo negro, o povo trabalhador no geral, está totalmente indefeso diante dessa situação. Então, não é nem um pouco absurdo. Inclusive, Juliano, teve uma pessoa até me mandou um comentário no privado falando assim que a gente não deveria usar milícias, porque isso confunde, faz uma disputa aí com a direita. Eu acho que tudo bem a gente usar o termo milícias populares, porque o armamento, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é uma reivindicação da direita, é uma reivindicação da esquerda para fazer a sua luta política, para fazer as suas revoluções. Como dito aqui, a direita só defende isso na demagogia e no setor, defende o armamento dos seus setores, dos setores que lhe convém. E a esquerda fica aí com um discurso de paz, enquanto o povo negro é massacrado e está posto diante de uma situação totalmente violenta, sem nenhum direito, sem nenhuma possibilidade de se defender e de revindar. Essa história que eles falam de tiroteio é totalmente mentirosa, porque qual troca de tiro estava acontecendo quando os moradores estavam entregando cesta básica? Eles estavam trabalhando ali, ajudando a população. Onde que tinha, então, uma troca de tiro? Não tinha. A polícia chegou ali atirando para todo lado, atingiu um rapaz, e eles fazem isso de propósito. Eles chegam mesmo atirando para todo lado para atingir alguém mesmo. Exatamente. Bom, mais sobre isso, companheiro Eric, vamos lá. Bem, eu queria destacar essa questão das milícias populares que a gente incentiva, que, né, defende que a população organize, né, para se defender, e desenhar um pouco o quadro para quem não tem essa noção, né, do que acontece. Como a gente já reafirmou aqui, a atuação da polícia nos bairros pobres não tem nenhuma justificativa real, né? A maioria, mesmo com tráfico, há toda vamos dizer assim, uma relação do tráfico com a comunidade, né? Existe violência, existe, mas como existe nos bairros de classe média e tudo mais, e não justifica toda a violência que a polícia emprega lá, né? E chega atirando a esmo, é cheio de balas perdidas, né? Que não são perdidas. E tem as milícias também, né, que são formadas por policiais também, né, ex-policiais, policiais da ativa, etc., militares, e nesse meio fica a população. Então, assim, outro aspecto principal é a hipocrisia,
né, a burguesia a gente não tem nem o que falar, mas também tem setores da classe média, né, que estão protegidos em seus condomínios, sob segurança armada, inclusive, né, protegidos também pela polícia, de certa forma, né, se precisar ligar, a depender da posição social da pessoa, e o comandante da polícia manda ir diretamente na sua casa, na porta da sua casa, que não tem essa situação para a população pobre. Essa parte da classe média já tem a sua milícia armada, né, paga a sua defesa, né, e a população pobre, o trabalhador, tem o quê? Né? Então, eu até convido aí as pessoas, né, que estão acompanhando a participar dos mutirões que a gente faz, né, se não conhece a realidade, ir nos bairros pobres com a gente, né, vamos dizer assim, sentir como é que é a situação, né, todos os problemas que a população passa, inclusive essa questão da segurança. Se os outros problemas, né, de alimentação, de trabalho, de moradia, de condições de água, luz, de habitação são resolvidos com a organização da população, a segurança também não vai ser diferente. Exatamente essa política. Bom, nós estamos aqui com o tempo já de novo no afogadilho, e companheira Isadora, passe aí as boas noites dos companheiros que estão aí no chat da CELTV. Vou desejar uma boa noite, mas antes até dar uma boa notícia, que o nosso programa está para aumentar de tempo de duração, então a gente vai poder ir discutir melhor as pautas sem estar no sufoco, porque debate a gente gosta, conversa a gente faz. E então vou estender aqui o boa noite para a companheira Larissa Leonetti, Paloma Ariston, Carlos Aduchos, o Henrique Arias, Magu Só Sei Que Nada Sei, está aqui, companheiro, boa noite. O Wellington João dos Santos, companheira Maria Ângela Biduque, Olha Bem, também está aqui, boa noite, companheira Simone, José Zelman, Lavacar Estética Automotiva, o Otávio Silva, companheiro aqui que acompanhava o Tição, e sábado passado ele participou da reunião do coletivo de negros. Faça como ele, deixa aí o seu contato, que a gente entra em contato com você e te coloca na nossa reunião. Todas as pessoas são muito bem-vindas nas reuniões do coletivo João Cândido para discutir a luta do povo negro e ajudar a organizar a luta do povo negro atualmente. O Lúcio Souza também está aqui, ao vivo. Companheira Angelina Dias. O Charlie Coimbra, lá do Belém do Pará, está desejando boa noite, acompanhando o nosso programa. Tovarich Carneiro. É isso, companheiros. Obrigada aí pela participação. Exatamente. Agradecer em especial a companheira Alice Akemi. Já falou, né? Eu acho que não apareceu pra mim. Alice Akemi se tornou membro da Causa Operária TV. Muito bem-vinda. Agora você pode colocar aquelas figurinhas divertidas, e tem outras coisas interessantes como membro da CELTV. Falta pouco. 7 minutos. Estou indeciso sobre o que eu vou fazer. Mas eu acho que duas coisas para discutir aqui no final. Primeiro, Monteiro Lobato está no banco dos réus. A esquerda pequena burguesa agora quer prender por racismo, banir a produção feita por Monteiro Lobato, porque ele teria sido racista em sua vida. Muito que bem, Monteiro Lobato já faleceu, já não dá para fazer essa punição. Nós nos colocamos contra a censura através do Estado, tal como quer parte da esquerda. Ou é isso, ou como tempos atrás tiveram a belíssima ideia de ter uma nota introdutória para, assim, todo livro tem isso, né? Tem aquela parte da nota introdutória, e vê uma pessoa que por algum motivo teria elevada capacidade política antirracista, vai fazer uma nota introdutória pichando Monteiro Lobato. Aí você abre o livro Caçada de Pedrinho, e já com a orientação do iluminado que faria a nota introdutória. Já sobre isso a gente era contra, a gente é muito mais contra de você acionar o queridíssimo Barroso, todos aqueles espetaculares, aqueles gênios gregos, deuses do Olimpo, do STF, para dizer o que a gente pode ou
não ler. Esse tempo já foi, se chamava ditadura militar, nós não nos somamos a essa medida de maneira alguma. Inclusive fomos contra a censura até do livro do Hitler, que a esquerda também foi super a favor de censurar, aí jamais de uma maneira, né, com certo apoio. No caso do Monteiro Lobato, não. Na verdade é um ataque à cultura nacional, uma produção literária gigantesca de Lobato. Eles falam que ele era eugenista, racista e tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, ele era terrível e por isso deveria ser banido da literatura brasileira. Um negócio incrível que mostra também que a esquerda está um pouquinho fora da casinha ao esperar que o STF promova a censura de Monteiro Lobato pelo fato de ser racista, né? Se o Monteiro Lobato é racista, eu não sei o que a PM seria, mas enfim. É muito genuíno achar que o STF vai combater o racismo censurando as obras do Monteiro Lobato, quando que, posso até puxar aí o próximo assunto, com certeza é o Sérgio Camargo, né? Sérgio Camargo, ele tá nervoso também. De fato, um negro a serviço aí do governo bolsonarista quer apagar a história do povo negro e ele pode usar aí o argumento de censura, né? Os argumentos de que o Zumbi de Palmares era racista porque ele tinha escravos e por conta disso a gente não pode nunca na vida imaginar, saber, ouvir falar quem foi Zumbi de Palmares. Na verdade o Sérgio Camargo censurou a Fundação Palmares, né? Ele tirou todos os artigos interessantes que tinham lá e tacou os artigos da direita sobre a luta do povo negro. Super interessante. Inclusive também a censura por parte do Estado burguês pode contribuir para que os negros no futuro achem e acreditem que foi a princesa Isabel que libertou os negros da escravidão porque ela era uma alma abençoada e ela decidiu acabar com o sofrimento do povo negro. E aí eles podem censurar todo o histórico, todas as obras aí que contam todo o movimento de luta que teve dos negros para de fato libertar e pressionar a princesa Isabel a assinar a Lei Áurea. Então a censura, ela não é nunca pode ser defendida aí à esquerda como combate, defendida pela esquerda como combate a racismo, machismo, etc, porque não é assim que a luta contra os males que atingem o povo negro são definidas, né? Se tudo bem, vamos discutir se o Monteiro Lobato era racista e tal, pra gente poder fazer isso, a gente tem que ter acesso às obras dele, né? Exatamente. É por isso que o Juliano falou, né? Nós somos contra até a censura da obra do Hitler, porque para a gente conhecer a história, saber as coisas, a gente precisa estudar, a gente precisa saber que existiu. E se a gente deixar a direita definir o que é racismo e o que não é, eles vão fazer isso para defender o lado deles. É lógico, eu não passei procuração para o STF falar o que é racismo ou não, de jeito nenhum. Aliás, o STF, a gente defende o fim do STF, vai aproveitar a deixa aqui, eles aparecem aí como grandes santos do combate à corrupção, mas o STF patrocinou toda a mazela que o povo vive, tem a assinatura do STF. O próprio golpe militar de 64 tem a assinatura linda do STF lá. O golpe contra Dilma, a prisão contra o ex-presidente Lula tem a assinatura dos espetaculares geniais do STF. Mas enfim, estamos no final. Desculpas ao Eric por não chamar a comentar. Queria só aproveitar a deixa, já que nós falamos do pai João, o negro da casa, o negro de alma branca Sérgio, como é o nome dele? Sérgio... Quem? O rapaz da Fundação Palmares, Camargo. Sérgio Camargo, tá aí ó. Do Oswaldo Camargo. Exatamente. Coitado, caiu. Tá aí merecendo umas palmadas do seu pai, Oswaldo Camargo. Tá aí a foto ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Jair Bolsonaro. Aproveita, deixa a produção para chamar o último ponto cultural. Uma indicação mais uma vez para o Luiz Bunhal. Isso, produção! Que espetáculo de edição! Para quem não conhece a cena, ali nós estamos com Samuel L. Jackson, o negro da casa, o pai João, abraçando Leonardo DiCaprio, dono, né, dos escravos, no maravilhoso filme Django Livre, que aí você mostra que interessante que a foto em si é muito boa, porque mostra que esse negro contratado, né, que nem o Sérgio Camargo, o Holiday, eles sofrem mais do que o próprio patrão, entendeu? Eles ficam mais tensos com a situação do que o próprio patrão. O Leonardo DiCaprio, acho que tá morrendo nessa cena aí, ele não suporta e fica chorando pelo seu amo que ali falece em seus braços. Samuel L. Jackson, que é um ator espetacular. Outra foto muito boa do filme
o próprio DiCaprio, né, que tem no Samuel Jackson o seu pai João, né, seu negro da casa, e ali embaixo está Jamie Foxx com seu chapéu de cowboy, o próprio Django, que no final resolve as contas com Samuel Jackson depois de acertar as contas com o próprio DiCaprio nesse filme espetacular de Tarantino, que também tem outros filmes muito bons. Mais uma sugestão aí, outra indicação para os companheiros do Cineclube Luiz Buñuel. Nós estamos aqui na reta final, faltando um pouco mais de um segundo. Boa noite aos companheiros todos que assistiram o programa. Boa noite, companheiro Eric. Boa noite, pessoal. Obrigado aos companheiros que assistiram aí, obrigado à família, aos demais companheiros. Tchau, tchau. Até a próxima. Isso. Tchau, Eric. Obrigado. Tchau. Boa noite, Isa. Boa noite, Juliano. Boa noite, camaradas. E até o próximo Tição, semana que vem, terça-feira, 18 horas. Exato.